Natália Biazus, 27 anos, formada em Relações Públicas e mestranda em Turismo e Hospitalidade. Trabalha na linha de pesquisa Turismo e Caxias do Sul, cartografias rizomáticas sobre cultura. Olá, Natália, tudo bem? Oi, Rodrigo, tudo ótimo. Que bom. Então explica pra gente um pouquinho desse teu objeto, cartografias rizomáticas sobre cultura. Bem, eu acredito que antes da gente chegar direto no objeto, é legal falar um pouco de quais foram os caminhos que eu percorri até chegar nesse nome que em um primeiro momento parece ser confuso, né? Que é Sim. turismo, cidade, rizoma, cartografia, tudo bem diferente. Então, como você mencionou, eu estudei Relações Públicas e aqui na Universidade de Caxias do Sul. E já na monografia eu pude ter contato com algumas teorias que estão me acompanhando agora no mestrado também. Então, que é desde da perspectiva de subjetividade, comunicação, trama, que foi mais focado na comunicação. Então, eu cheguei no mestrado em turismo com muitas novidades, principalmente na ideia de turismo. Como eu estudei comunicação, meu primeiro ano de mestrado foi um processo de imersão para entender o que é o turismo e também me posicionar nesse campo científico, nesse campo teórico do turismo. E aí, a partir das disciplinas que eu tive nesse primeiro ano de mestrado, eu fui despertando o olhar para alguns conceitos. Então, que é a subjetividade, que seria a questão do sujeito em relação ao turismo. Também a cidade como um campo de potência de estudos. E o olhar, que é essa relação do sujeito com a cidade através do olhar. Acho que é legal mencionar algo que me acompanha também desde a graduação, que é a participação no grupo de pesquisa, no Amor Contur, que é um grupo de estudos em comunicação, turismo, amorosidade e autopoiese. Então, mesmo eu não tendo estudado turismo, eu já tinha o contato por meio do grupo de pesquisa. E chegando no mestrado, eu fui me encontrando dentro do processo. E também entrando em contato com teorias que hoje fazem parte desse processo de finalização da pesquisa. Já transitava por essas áreas, mesmo que indiretamente. Isso, exatamente. Então, o que eu trago nessa pesquisa? A gente tem cidade, turismo e cultura, que eu acho que são relações fortes. E aí a relação rizomática entre esses pontos através da subjetividade, ou seja, dos sujeitos. Então, a cultura, ela faz parte do meu eu profissional, vamos dizer assim, que eu sempre tenho ou em projetos culturais ou atividades culturais, seja promovendo eventos. Agora eu trabalho assessorando uma banda, então a cultura é algo que faz parte de mim. O turismo, ele foi fazendo parte, mas tem algo que, até a gente conversando antes de começar o programa, que meu pai é caminhoneiro. Sim. Então, no início do mestrado, eu pensei que a minha pesquisa fosse para esse lado, de relacionar a subjetividade do caminhoneiro, os saberes do caminhoneiro com o turismo. Mas foi algo que eu não consegui desenvolver de maneira fluida. Então, eu interrompi esse objeto para chegar a esse que a gente está começando a falar agora, que aí discute cidade, cultura e subjetividade. E o que seria a rizomática? A rizomática. Então, essa relação rizomática vou no conceito de rizoma, que esse conceito de rizoma, ele é discutido dentro do Amor Contur, do grupo de pesquisa já mencionado. Então, vamos dizer assim que é das grandes referências teóricas do Amor Contur, o rizoma que vem dos estudos dos agora eu não sei dizer se eles são filósofos, acredito, que gafe. Então, que... Pode ser que sim. Agora eu me perdi. Pensadores. Então, os pensadores Deleuze e Guattari, que são Gilles Deleuze e Félix Guattari,
E eles despontaram assim numa ideia de estudar a subjetividade para além de Freud. Então, nos textos deles, eles inclusive fazem críticas bem pontuais ao trabalho que Freud desenvolveu, mas é com base nos estudos de Freud que eles conseguem conceber essa relação, que eles conseguem conceber essa metáfora do rizoma com a forma como o sujeito é na contemporaneidade. Então, diferente de uma árvore, eles frisam bastante isso no texto, que diferente de uma árvore que é estruturada, organizada, com raiz, tronco enfim, tem uma estruturação sólida, o rizoma ele acontece de outra maneira. E aí eles trazem no texto que, sim, a grama também é um rizoma. Então, fica fácil para a gente imaginar uma grama que vai ocupando um espaço plano e que as conexões que vão acontecendo e aí essa interação com o meio ambiente, como que essa maneira rizomática de ser, ou seja, que não é estruturada, ela acontece a partir dessa interação com o ambiente, as conexões ou desconexões. Tá, mas partindo do pressuposto da subjetividade, que ela também não se torna estruturada a partir de um momento de uma construção cognitiva, ela não tem uma sequência, porque dizem muito dentro da psicologia que os reflexos das nossas atitudes é a nossa subjetividade até uma determinada idade, né? E discernindo da árvore, que ela é toda estruturada, não existe também uma estrutura dentro dessa subjetividade, desse rizoma que está trazendo para nós? Eu não saberia te dizer exatamente, porque eu não, o meu contato ele está iniciando nesse processo de rizoma e psicologia. Eu sou uma pessoa que não tenho formação freudiana para poder te dizer o que tem onde está, onde não está, quais são de fato esses pontos que divergem. O que eles trazem no texto é que não é que se quebra totalmente com a árvore, se quebra com a estrutura, não se nega isso de fato, mas sim se entende o rizoma como uma possibilidade de leitura também. E aí, por exemplo, algo interessante que é dito é que na estruturação de um mapa da subjetividade de uma criança, vamos supor que faz uma árvore genealógica, ao contrário de uma estruturação rígida de um mapa, eles propõem uma cartografia dessa pessoa, que aí essa cartografia faz uma leitura do universo em mutação, do universo da pessoa em mutação, e não do universo estático. Então, eu penso que o rizoma ele acaba sendo acaba sendo uma leitura que aceita as condições do ambiente que se está inserido. Então, tu consegue fazer essa leitura de que das conexões e desconexões, quando que um rizoma inosa, quando não inosa, quando uma relação inosa ou não inosa, ou quando tem um ponto de conexão que pode ser potente para o desenvolvimento daquele processo. E aí, fazendo uma conexão com a minha pesquisa, que pensa na cultura, uma cartografia rizomática da cultura na cidade, é de fazer essas leituras onde estão esses pontos de emergências culturais em Caxias que promovem uma potencialização da cidade. E esses pontos só existem através das pessoas, né? Então, óbvio que se eu for pensar em algum ponto mais aqui na cidade, seja um ponto de cultura que hoje, infelizmente, devido às mutações no governo federal, é um programa que vai ser extinto, é o que, enfim, que tem se comentado, mas então, como que se dá essa profusão de cultura em Caxias do Sul e como isso pode se potencializar pelo turismo também? Quando falaste de rizoma, da cartografia, é um conceito bonito, filosófico de devir, né? Essa questão de fluir, de não permanecer. Mas em relação à cidade, esses pontos de cultura, tu tem estudado alguns pontos de cultura específico da cidade? Eu estou numa fase, vou explicar um pouco mais, tá? A minha vida é complexa, minha pesquisa é complexa também. Então, no início do ano, eu comecei a estudar, como eu comentei, eu estava estudando caminhoneiro com turismo, aí eu troquei para a relação da cidade e do sujeito através do espelhamento com a cidade, então, onde está esse ponto de conexão através do espelhamento, só que levando essa discussão para a banca de avaliação,
que a gente, na metade do mestrado, a gente tem uma banca que apresenta o projeto para que outros professores possam contribuir. Então, surgiu o Rizoma como uma proposta de mutação. Então, eu tiro o espelhamento, que aí tem uma formação lacaniana, para entrar o rizoma, que é de Deleuze e Guattari. E aí fazer essas aproximações. Hoje, o que eu faço hoje? O que eu estou fazendo hoje mais na parte bruta da pesquisa, para além da parte teórica? É fazendo uma cartografia de onde eu, pesquisadora, Natália, considero que existam esses pontos na cidade. Então, hoje, o que eu estou vivendo? Até compartilhando um momento mais duro da pesquisa, porque eu percebo que, bom, eu sou uma pessoa que vivo no centro da cidade e eu vou fazer uma leitura da cidade a partir do que eu conheço dela. Eu não vou saber o que acontece na periferia de Caxias do Sul. Então, eu estou no processo de escrita, de levar para a minha dissertação também esse olhar, que olha, que tem uma limitação. Eu, enquanto pesquisadora, tenho uma limitação de entender onde estão esses pontos de cultura, porque, sim, eu vivo a casa paralela, então eu entendo a casa paralela como também um processo de emergência cultural que acontece de maneira rizomática. E talvez muitas coisas vão ficar de fora, mas isso não invalida a pesquisa, ela possibilita com que outras pessoas possam olhar para a cidade dessa mesma maneira e pensar como que no bairro tal isso acontece ou não acontece, ou como que eu posso fazer que aconteça. Guattari, mas quem são quem são os outros referenciais teóricos desse teu trabalho? Tem gente de peso junto comigo. Então, eu trago, na ideia de turismo, vamos pensar assim, eu tenho os conceitos de turismo, de subjetividade e de comunicação. De cultura, eu estou trazendo ainda para pesquisa, então eu não vou mencionar exatamente um grande nome de cultura. De turismo, eu parto da ideia de... Tem a pesquisadora da UNB, que é a professora Marutis Camoeste, e a professora Suzana Gastal, que é pesquisadora aqui do programa de mestrado. Então, são os dois grandes referenciais. A Marutis, que ela tem uma concepção do turismo como um processo complexo que envolve diferentes dimensões, então, dimensões econômicas, subjetivas, de comunicação e tudo mais. E a Gastal, ela já tem um caminho longo no campo do turismo que mescla o turismo com o olhar, imaginário. E aí ela desperta para a gente a questão de pensar que o turismo se dá a partir do estranhamento do olhar. E não necessariamente, tipo, eu só vou ser turista quando eu estiver saindo da minha cidade e ficar 24 horas fora da minha cidade, sim, eu sou turista. Não, eu posso ser turista na minha cidade. Então, a partir do momento que eu estou andando por certa rua que eu nunca vi, aquilo me desperta uma curiosidade, me bate de maneira diferente, isso também pode ser considerado turismo. Como se fosse a desterritorialização dos pontos de cultura central para os pontos de cultura periférico. Não sei se eu captei. Essa desterritorialização, esse turismo, esse estranhamento... Tá, esse estranhamento... Ele também partiria dos pontos de cultura central, que tu trouxeste, que tu conhece mais os pontos de cultura central da cidade, isso se mobilizasse para os pontos de cultura periférico da cidade. Olha, também poderia ser considerado? Não pensei nisso, não havia pensado nisso, mas agora consegui entender. Não sei como isso se daria nesse momento do processo, mas eu acho que é uma coisa que pode acontecer, sim, sabe? De como isso se dá, porque o que eu estou vendo hoje do turismo para minha pesquisa é essa relação de como esses pontos de esses pontos, essas diferentes emergências culturais da cidade, elas podem potencializar o turismo na cidade. Eu ainda, assim, esse questionamento que eu trago em relação à periferia, ele continua me balançando, porque eu não sei como vai se dar. Eu gostaria de abraçar toda a cidade, mas não é possível. Então, vou dar conta daquilo que eu realmente consigo para
para poder finalizar esse processo da pesquisa. Quem sabe no devir, Natália, pesquisadora, eu consiga abordar outros assuntos também. Então, voltando na rede teórica que tem no meu trabalho, mencionei a Moesha Gastal. Dentro da subjetividade, então, é o Deleuze, Guattari e também a Sueli Rounik, que é uma psicanalista de São Paulo, que na década de 70 ela conviveu com Deleuze e Guattari, fizeram trabalhos juntos, e a dela, meu contato inicial com a cartografia. Ela tem uma publicação que é a Cartografia Sentimental, que é um livro que ela já experimenta o método da cartografia numa ideia de pesquisa da subjetividade da mulher. Então, é bem interessante assim, o trabalho que ela fez. E a partir da Sueli Rounik que eu fui chegando aos poucos nos textos de Deleuze e Guattari. E antes de chegar na Sueli Rounik, eu cheguei a Maria Luísa Cardinale Batista, que é a minha orientadora, que também é coordenadora do Amor Contour. E foi com o contato dela, dos textos dela, das pesquisas da Malu, que eu pude chegar a Rounik, a todos esses outros teóricos. E eu entendo que é um processo realmente de construção, de processamento de conhecimento para desenvolver. E pontos de conclusão? Tá amarrando? Como é que tá indo? Sim, estou amarrando. Eu acho que uma coisa legal de mencionar nesse nosso diálogo é que isso tudo que eu falei, que a gente está conversando aqui, é uma forma de produzir conhecimento, que é dentro de uma universidade, e aí ela exige da gente que siga algumas regras, algumas metodologias. Então, existe uma forma de produzir conhecimento dentro da universidade. Mas a gente, dentro do grupo de pesquisa, dentro do programa, a gente reconhece que há uma multiplicidade de formas de produzir conhecimento. Então, que não se nega, desde o meu conhecimento de vida como pesquisadora, como qualquer outra pessoa que vive na cidade. E aí a gente tem um teórico que é o Boaventura de Souza Santos, um sociólogo português, que ele, inclusive, hoje em dia ele trabalha bem forte com a questão da epistemologias do Sul. De uns tempos para cá, ele tem trazido muito forte a questão da epistemologias do Sul, que é uma multiplicidade de formas de conhecimento, uma multiplicidade de epistemologias. Então, que não se nega o conhecimento do indígena, que não se nega o conhecimento da curandeira, que não se nega o conhecimento de quem vivencia a vida, da vida vivida. Então, é legal deixar isso bem claro, que sim, eu estou fazendo uma pesquisa que envolve conceitos e teorias contemporâneas, que envolve complexidade, que envolve um esforço grande de tu construir essas relações, mas que a gente sabe que o conhecimento está aí, ele não está só dentro da academia, está na nossa vivência. Então, acho que isso é legal. E a pesquisa agora eu estou em fase de conclusão, então estou terminando as amarrações teóricas e fazendo esse mapeamento, que é um processo que envolve várias pequenas atividades. Que coisa boa conhecer o Boaventura também. Sim, sim, conheci. Eu tive a oportunidade de estar na Universidade de Coimbra, no início do ano, acompanhando a professora Malu, que ela foi fazer uma viagem de pesquisa, fui junto com ela. E aí a gente teve um encontro com ele, uma conversa que para mim foi muito emocionante. E também pude conhecer a pessoa Boaventura, quem eu conhecia só por textos, pude conhecer a Boaventura de Souza Santos, que escreve de rap, foram musical no Brasil, que tem um livro de letras de rap, que tem um livro de poesia, que tem que ele tem dentro da sala dele uma foto com um cocar de pajé, que ele foi reconhecido por uma tribo indígena como pajé. Então, também de perceber que aquele mesmo teórico, que é minha referência, ele também é um ser humano que está no cotidiano vivendo várias coisas. E uma citação, para terminar. Uma citação. Eu vou trazer um texto, uma citação do Humberto Maturana, que é um biólogo chileno e que ele perpassa também muito dos estudos que a gente tem feito dentro do grupo de pesquisa.
e ele traz a relação amorosa dos seres vivos, ou seja, desde as células e das árvores, enfim, ele traz uma definição de amor que a gente acaba trabalhando dentro do grupo de pesquisa. Então ele fala que o amor é a ação de reconhecimento do outro como legítimo outro na convivência. Então é algo que, apesar de ser uma citação, um trecho que está comigo já há mais de 5 anos, que é um livro e um texto que eu falo e repito essa citação, estou sempre revivendo isso. Poxa, o que é o reconhecimento do outro como legítimo outro na convivência, sendo que o outro é aquilo que não sou eu. Então, é isso. Muito bem pensado, muito bem trazida a citação. Obrigado, Nath. Valeu. Obrigado por ter aceito o convite. Pelo convite. Por ter aceito o convite. Né? Tá, eu que agradeço a conversa. E quem sabe um doutorado, né? Quem sabe. Quem sabe. Ah, eu pretendo, só que também entendo que eu preciso de um processo de amadurecimento para chegar a um doutorado, mas não descarto a possibilidade. E quem sabe a gente venha conversar com dele aqui de novo. E vamos juntos, né, nessa vida de estudos e tudo mais. Com certeza. Obrigado. O Diálogos fica por aqui. Até a próxima.